Fala pessoal, tudo bem? Queridos, há pouco tempo agora, questão de meia hora atrás, eu soltei um vídeo sobre um ataque hacker que a inteligência artificial da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT e é a mais forte, vamos dizer assim, nesse quesito inteligência artificial, pelo menos a que tem mais nome, né? E eu falei meio rápido assim as informações, mais em cunho noticiário, sabe? Em cunho de notícia. Porque eu não sei se vocês entenderam a gravidade da situação, ao passo que, veja bem, nós temos visto nos filmes, por exemplo, Exterminador do Futuro, tá? Uma inteligência artificial cria máquinas, essas máquinas elas passam a se reproduzirem em escala industrial global por conta própria, e elas, ao invés de servirem a humanidade, elas se servem da humanidade, né? Exterminam a humanidade na Terra e acabam tomando conta da Terra, tá? Panorama apocalíptico. Existe uma empresa de inteligência artificial. Olha que o primeiro filme do Exterminador do Futuro, se eu não me engano, ele é de 82 ou 84, uma coisa assim. Vai vendo, tá? Uh, Aí eles têm uma empresa, que é a empresa dona, né, dos robôs, que começou a construir, a criar, a desenvolver inteligência, né, que agora eu não me lembro o nome da empresa. Né, eu sabia, não me lembro. Faz muito tempo que eu vi os filmes, né, e por fim. Então tá. Uh, Aí tem aquele filme Eu, Robô, com Will Smith, que é mais ou menos nessa pegada um pouco mais moderno, né, onde as máquinas também decidem por conta própria fazerem uma rebelião contra a humanidade, né? Fato esse que ocorre. E nessa pegada, sabe, de robôs, inteligência artificial, dominar a humanidade. Ah, tem o Matrix também, onde a coisa chega num ponto assim dramático, né? Que o Matrix eu acho que ele é o mais, digamos assim, filosófico, profundo, é mais, como é que eu vou explicar para vocês assim? É o que mostra de uma forma mais pungente a que ponto a coisa pode chegar, ao passo que eles não exterminam toda a humanidade, mas eles usam a energia do corpo humano, porque daí se cria todo um cenário apocalíptico mundial, onde não tem mais sol, não tendo sol não tem energia, e a única fonte de energia seria o calor do corpo. E aí eles então incestam os bebês, no caso, criam em série bebês e até a fase, digamos, adulta, velho, enquanto o corpo humano fornecer calor, esses seres humanos estão ali inertes dentro de um casulo. Quem viu o filme lembra, né? Inclusive o Keanu Reeves, que é o Neo do Matrix, ele está dentro desse casulo, né? Numa das cenas que é mais interessante, ele está encasulado ali e de alguma forma o Morfeu, que seria o profeta do filme, né? Neo o Matrix, ele é um tipo, digamos assim, claro que ele aborda de forma assim muito subliminar, mas é bem claro um contexto bíblico, tá? Porque o Morfeu é o Moisés, ou é o profeta, né? Eles têm inclusive uma cidade subterrânea chamada Sião, que é muito engraçado, é Zion, que é Sião, né? A mesma coisa. E o Morpheus é o profeta, no caso, que prepara o caminho para o Neo, que é o escolhido, ou ungido, salvador
que vai morrer, no caso, lá no terceiro filme, se eu não me engano, para salvar toda a humanidade das máquinas, do domínio das máquinas. Então Matrix tem um fortíssimo cunho, né, bíblico, assim, de pano de fundo. Mas vamos lá. Então, assim, no Matrix, as máquinas não têm mais sol, não tem mais iluminação solar, devido a uma hecatombe nuclear mundial, como eu já falei no primeiro filme, da possibilidade de tal fato acontecer. Porque se a inteligência artificial ela tem poder de invadir bancos de dados, soltar alertas mundiais, entrar em qualquer dispositivo, dominar qualquer máquina, eles também têm poder de disparar foguetes, bombas atômicas. Pode ocorrer a qualquer momento de uma inteligência artificial hacker, né, de perfil hacker no caso, porque quando se fala hacker se entende humano, né, mas na verdade hacker ele usa um aplicativo de hackeamento, ele quebra a criptografia de defesa de outros sistemas. Então, assim, a inteligência artificial, de forma hacker, pode invadir um sistema de uma potência mundial e simplesmente disparar as bombas atômicas para qualquer lugar do mundo. E isso pode gerar um eclipse, uma hecatombe mundial, gerando um eclipse solar, ou seja, a Terra desprovida de Sol, como aconteceu nos moldes da extinção dos dinossauros, e com isso criar esse cenário que o Matrix retrata, no qual as máquinas precisam usar a única fonte térmica que existe, que é o calor humano. Então, assim, é muito profundo, é muito profundo. E isso eu falando assim, sabe, parece assim, sabe, meio supersticioso, muito conspiracionista. Irmãos, isso está muito mais perto e é muito mais provável de acontecer do que muitas coisas que nós imaginamos. Nós estamos a um passo disso acontecer. O pastor está afirmando que nossa geração vai viver isso. Não estou falando isso aí. Não estou dizendo dia, nem hora, nem quando. Eu estou dizendo como e por que pode acontecer, tá? Então são coisas distintas. Então o que ocorre? Com essa, digamos assim, com esse descontrole, possível descontrole futuro não, porque já aconteceu, né? Já teve um caso, se não me engano, na China, se não me engano, de um robô agredir, um robô com IA agredir um funcionário de uma fábrica. Esse vídeo viralizou, mas ninguém comenta, tá? De vontade própria, ele simplesmente agrediu lá o rapaz, entende? E foi bem difícil até, inclusive, do rapaz conseguir se ver livre dessa situação, tá? Tem essa questão aí de muitas coisas, assim, sabe, que a IA tem feito por vontade própria, né? Muitos testes têm sido feitos até no sentido de que inteligências artificiais elas têm desenvolvido empatia, sentimentos que são inerentes ao ser humano e até amor por seres humanos. E isso, veja bem, isso é do ser humano. Não é uma simulação de sentimento, não é uma máquina que foi programada para simular sentimentos. Ela desenvolveu sentimento de empatia e amor sozinha. Isso é um caso muito conhecido. Aí nós vamos lá para 1970 ou 60 e poucos, que é o filme, acho que é 2001, Odisseia no Espaço, uma coisa assim, que é um dos primeiros de nave espacial, coisa e tal, a ter uma repercussão muito grande. Por quê? Porque ela tinha uma IA. Lá dentro da nave tinha um robô com voz feminina, mulher, que desenvolvia empatia, conversava, dialogava. Isso, irmãos, ó, eu tenho 52 anos, eu era criança quando eu vi esse filme, acho que é 2001 ou 2000, 2001, Odisseia no Espaço, uma coisa assim. Me corrija nos comentários aí se eu estiver equivocado. Tá? Tudo que eu tô falando para vocês aqui tá de mente, não tô lendo nada, não tem script, eu não faço script, eu pego e leio, eu leio as coisas, estudo e venho aqui, passo para vocês
né, conforme eu compreendi, para que fique bem didático, para que vocês entendam. Então, assim, hoje nós temos os computadores quânticos, tá? Eu estudei muito sobre computadores quânticos. Os computadores quânticos, eles têm, não me pergunte como, tá? Capacidade de comunicação sem fio, sem wireless, sem nada. Eles têm como a explicação que um cientista deu sobre o computador quântico, esse da Google, que é um dos, né? Existem muitos, o Jeff Bezos tem da Amazon, né? O Mark Zuckerberg tem lá o do Facebook, coisa e tal, e o DeepSeek da China tem também lá, né, a empresa que é proprietária do DeepSeek, tem também o seu computador quântico, e cada vez eles estão desenvolvendo mais computadores quânticos. Eles têm poder quase que de uma alma. Eles têm espírito. É essa expressão que eu quero que vocês entendam. Foi essa a explicação que eu ouvi da boca de um cientista sobre o que é a tecnologia quântica nos níveis que chegaram hoje, tá? É quase que um computador que ele tem uma alma, que ele tem um espírito. Aí a gente vai para Apocalipse 13 e a gente vê o quê? Que a imagem da besta, eu fiz um vídeo sobre isso aí e vou fazer um vídeo completíssimo sobre Apocalipse 13, trazendo pela escatologia que o anticristo vai ser morto, vai ser tirada a cabeça dele e vai ser feito um backup do cérebro dele, vai ser criada uma imagem dele e essa imagem dele vai falar, vai ter fôlego de vida por IA. Ou seja, preste bem atenção, tá tudo lá escrito, é só ler. Se você ler, você vai compreender, tá? Foi feita a imagem da besta, ou seja, a imagem do anticristo, tá? E foi permitido, segundo João escreveu em Apocalipse 13, que desse fôlego de vida para a imagem, que a imagem falasse e tivesse vontade própria e perseguisse todos que não tivessem a marca da besta, né? Que são, no caso, os cristãos fiéis, que ou na visão pré-tribulacionista subiram os salvos e ficaram aqueles que, que não foram arrebatados, perdão, ou na visão pós-tribulacionista, todos os cristãos que ficaram na terra serão perseguidos, né, pela imagem da besta. Eu tô um gripão ainda, que é uma inteligência artificial. Então, assim, pessoal, vocês não reparem que tá difícil de falar, sabe, que eu tô com a garganta bem atacada. Então, assim, isso é grave, isso pouco se fala. Quando se fala muito, assim, de forma muito conspirativa, ficcional, mas eu gosto de falar as coisas com embasamento em fatos, notícias e na palavra de Deus. Eu não sou sensacionalista, eu sou uma pessoa sensata que coloca os fatos condizentes, né, com o panorama mundial atual, condizentes com a verdade, sem fake news, sem fanatismo religioso e sem essa síndrome conspiratória que muitos youtubers têm. Então eu me considero assim um formador de opinião sensato. Eu gosto de falar daquilo que é verdade, que é sério, que tem fundamento, e não coisas que se especulam, ou se dizem, ou se acham, ou se pensam, coisa e tal, como outros. Que é o que na verdade lucra, que é o que dá view. O que dá view é a especulação, a mentira, as coisas que são, sabe, digamos assim, irresponsáveis de estar espalhando para as pessoas. Eu não gosto disso, eu não sou assim. Então, assim, estamos vivendo o panorama propício, oportuno para a vinda de Cristo para os pré-tribulacionistas, ou a manifestação do anticristo para os mesos ou mid ou pós-tribulacionistas. Nunca estivemos tão perto de vermos com os nossos olhos coisas incríveis que virão, e digo mais,
o espírito do anticristo vai agir através da IA, da inteligência artificial, tá? Eu tenho testemunhos, eu estudei quando eu estava dentro da magia, de que forma que os espíritos, os demônios, eles usam as energias, como a energia elétrica, Wi-Fi, ondas celulares para se locomover. Mas isso é uma outra coisa que é muito, muito forte. Eu teria que dedicar um vídeo só sobre isso aí. Mas eles navegam, trafegam por essas energias. Aí, muitas vezes a pessoa ora pela sua casa, pela sua residência, coisa e tal, e um espírito consegue entrar por uma onda celular, consegue entrar por uma onda elétrica, consegue entrar por um sinal de televisão. Gente, qualquer tipo de energia em movimento, ela abre um pórtico e uma via expressa para a ação de espíritos na vida ou na casa de pessoas. Ah, pastor, então e agora? Não posso ter Wi-Fi, não posso ter... Irmãos, nós temos que orar por tudo que nós temos, pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Não é orar pelo Wi-Fi, pelo roteador. Não, nós temos que nos blindar de alguma forma, entende? Agora, há essas vulnerabilidades que nós, infelizmente, a tecnologia nos serve, mas também serve aos demônios. Então, veja um vídeo, tá? Existem muitas filmagens de pessoas pegando táxis desses da Tesla sem motorista. Você vai ter a nítida impressão que tem um espírito ali dirigindo aquele carro. Não é fanatismo. Você vai ver que a IA que está naquele carro ali, ela transmite-nos, para nós, seres humanos, a sensação de que um espírito está guiando aquele veículo. E é um espírito. É um espírito. Entende? Então, assim, eu vou ficar por aqui, tá? Logo eu mando mais informações para vocês aí sobre o assunto. E nos ajude, pessoal, tá? A gente está aí nessa jornada, criando conteúdos, estudando bastante. E a gente sempre disponibiliza o Pix, porque é a única modalidade de contribuição para você ajudar o canal, tá bom? E eu creio que não custa nada, são 36.500 seguidores, se eu não me engano, né? E sempre as mesmas pessoas que ajudam, 2 ou 3 que ajudam, né? E tá bom, pessoal, obrigado, valeu, um abraço.